Olá, bom dia a todos, caros alunos. Mais uma vez estou eu aqui para ministrar uma videoaula de história, agora do capítulo 9, que trata aí das independências Haiti e América Espanhola. Espero que todos estejam atentos à ministração desta videoaula. Algumas perguntas vão nortear aqui a introdução deste capítulo. A primeira diz assim: você conhece a taça mostrada na imagem? E do personagem representada ou representado aqui na moeda, você já tinha ouvido falar? Bolivar? Qual é a relação entre a taça e o personagem representado na moeda? Você sabia que em 2009 foi criado aí um torneio equivalente disputado por atletas femininas? Essa taça e essa imagem, ela tem uma representação significativa na história da América Latina. Observem aqui que, com base em elementos naturais ou materiais, a Taça Libertadores da América e também a moeda com a efígie de Bolivar vai buscar estimular o interesse pelas lutas de independência na América Espanhola. O nome aí da taça e da competição é, como se sabe, uma homenagem aos libertadores da América, a exemplo de Simão Bolivar, que está representado aí na moeda ao lado. E a Copa Libertadores da América começou a ser disputada em 1960 e é a principal competição de futebol na América do Sul. Já em 2009 foi aí anunciada a criação da Copa Libertadores Feminina e a primeira delas foi disputada aqui no Brasil. Então vocês ouviram essas expressões aí: Libertadores da América, Simão Bolivar, que está correlacionado com este assunto do capítulo 9, que trata aí das independências Haiti e América Espanhola. No final do século XVIII, a população hispano-americana era de cerca de 16 milhões de habitantes. E aí era composta por 5 grupos diferentes: os chapetones ou peninsulares, que eram justamente os espanhóis que vieram para a América Latina, e os crioulos, que eram filhos de espanhóis que nasceram aqui na América, além de ter os mestiços, indígenas e negros escravizados. Esta população composta aí de chapetones, que eram os colonos nascidos na Espanha, esse grupo ele desfrutava de poder, de privilégios, ocupando aí todos os principais cargos administrativos, militares e religiosos. Então percebam que eram os mais privilegiados da sociedade hispano-americana. Já os crioulos eram filhos desses espanhóis que nasceram aqui na América. Eram ricos também, ricos fazendeiros, donos de minas e grandes comerciantes. E alguns deles possuíam aí formação universitária. Apesar de terem aí projeções econômicas e sociais, eles muitas vezes eram impedidos de ocupar altos cargos no governo, no exército e na igreja. Então percebo que, por mais que eles tinham aí a condição econômica e social privilegiada, mas eram restrito a atuação dele com relação a algumas áreas da organização aí desse estado, ou seja, não tinham a oportunidade de ocupar os melhores cargos no governo, do exército e da igreja, coisa que ficava restrita aí aos chapetones. Além dos chapetones e crioulos, temos os mestiços, que eram filhos de espanhóis ou também filhos de crioulos com indígenas ou africanas. Nasciam ou nascidos aí quase sempre de relações extraconjugais. Eles eram vistos como filhos ilegítimos e também proibidos de usar armas, ouro e roupas de seda. Eles trabalhavam geralmente em ocupações de pouco prestígio daquela sociedade. Muitos deles eram pedreiros, carpinteiros, ferreiros, capatazes de fazenda, soldados
e também padres. Já os indígenas, que é a população nativa da América, eles constituíam a maioria da população e eram duramente explorados nas minas, através da mita, que já estudamos em capítulos anteriores. E também, além das minas, eles eram explorados a força de trabalho dele nas fazendas e nas cidades. Além dos indígenas, temos também os africanos escravizados. Eram em número muito menor e viviam no litoral da Colômbia, do Equador e também da Venezuela, onde eles trabalhavam principalmente nas grandes plantações de cacau e também nas Antilhas, que eram as ilhas espanholas, francesas, inglesas e holandesas da América Central, onde trabalhavam sobretudo nas plantações de cana-de-açúcar. Indígenas, negros e mestiços, eles sofriam discriminação social e também étnica, o que vai aumentar aí as tensões no interior das sociedades coloniais hispano-americanas. Então percebam que já tem um conflito aí destas classes ao longo aí do processo que vai culminar com a independência da América Espanhola. Então a sociedade hispano-americana está classificada desta forma, e para ilustrar aqui temos a pintura do mexicano Diego Rivera, que ele vai tentar representar um pouquinho esta sociedade nessa época. Então, na América colonial espanhola, havia estreita relação aí entre origem e também ocupação social. Os brancos, por exemplo, detinham riqueza, detinham poder e o privilégio de ocupar os melhores cargos. Já os mestiços, indígenas e os negros faziam geralmente vários tipos de trabalho forçado e ou serviços mal remunerados. Então essa obra aí vai explorar justamente com esse olhar esses aspectos da realidade da sociedade hispano-americana. E ainda temos esta representação aqui para melhor ilustrar aí a sociedade hispano-americana. Os chapetones, eles eram compostos aí de aproximadamente apenas 1% da população. Como já falei, eram os homens brancos que eram nascidos na Espanha e que eles viviam aqui na colônia e representavam os interesses aí da Espanha, representavam o interesse aí da metrópole e ocupavam altos cargos administrativos, judiciais, militares e também, né, do comércio externo. Já os crioulos, que eram filhos de espanhóis que nasceram aqui na América, nascidos aqui na América, eram grandes proprietários também rurais e também eles terminavam arrendando aí as minas e podiam ocupar cargos administrativos não tão relevantes como os chapetones. Aproximadamente tinham aí 13,5% na sociedade hispano-americana. Já os mestiços, que eram compostos aí de 27,5% desta população, eles eram filhos de brancos com índios, eram homens livres, trabalhadores, braçais, desqualificados e explorados nas cidades, né, nas oficinas e também no campo como capatazes. E 58% da população era composta aí de indígenas e de negros. Os indígenas, eles eram escravizados mesmo com a proibição que existia na época. Já os negros que vinham da África, eles estavam nas Antilhas e representavam a maioria da sociedade e trabalhavam principalmente na agricultura. Então o sistema que era adotado aí para explorar esse trabalho era chamado de mita, que é o trabalho forçado, e tinha os encomendeiros que gerenciavam esse trabalho. Então era um trabalho servil, né, nesses latifúndios, nessas lavouras que existiam aqui na sociedade hispano-americana. Esse processo, aliás, da independência vai acontecer algumas lutas sociais na América. Então, ao longo de todo o período colonial,
vai ocorrer aqui na América uma série de levantes e rebeliões sociais contra o trabalho forçado, que já falei, que é a mita e a encomienda, e também contra o trabalho mal remunerado, além de serem contra os impostos abusivos cobrados pela Espanha e pela Igreja, e também pela discriminação vigente aí nas sociedades coloniais. E aqui vamos apresentar nesse estudo aí uma forma breve aí das duas lutas deste período, que é a revolta de Tupac Amaru no atual Peru e também a revolta dos comuneros na atual Colômbia. Então essas lutas pela independência, elas foram responsáveis aí para acelerar o processo que culminou com a independência dessa região. Como parte de sua política colonial, a coroa espanhola vai delegar a curacas, que eram geralmente líderes de povoados indígenas que descendiam de indígenas. Então, esses descendentes de indígenas que gerenciavam esses povoados indígenas e que eram delegados pela coroa espanhola poderes para assim administrar, eram chamados de curacas. Então, a coroa portuguesa, nesse período colonial, delegava aos curacas a responsabilidade de governar em nome dela, justamente nas populações indígenas do vice-reino do Peru. Então, esses curacas eram batizados com nomes cristãos e estudavam em colégios católicos, onde aprendiam valores e também conhecimentos presentes na cultura espanhola. Então, assim a gente começa a contextualizar aí a revolta de Tupac Amaru. E temos aí um desses curacas chamado José Gabriel Condorcanqui, que ele era descendente aí da nobreza inca e tinha sido finamente educado tendo frequentado aí, aliás, inclusive a Universidade de São Marcos. Então, cujo currículo era semelhante ao da Universidade Espanhola de Salamanca. Então, por ser uma pessoa carismática e também bem preparado, Condorcanqui, perdão, ele assumiu aí a liderança de diversos pueblos que eram povoados, localizados aí na província de Tinta, no vice-reino do Peru. Então, cada pueblo tinha o dever de pagar à coroa espanhola um imposto e também de enviar um certo número de indígenas para o cumprimento da mita. No caso, ele era um encomendeiro também, que contratava, enclausurava alguns indígenas para esse trabalho forçado realizado durante parte do ano. E esse José Gabriel, ele foi importante justamente nessas lutas. Então, na metade aí do século XVIII, as autoridades espanholas começavam a aumentar cada vez mais os impostos cobrados dos pueblos, ou seja, dos povoados, endurecendo aí o controle sobre esses povoados, diminuindo cada vez mais o poder que esses curacas detinham nesses povoados. Então, vendo que a opressão sobre os mitaios, que eram aqueles trabalhadores obrigados ao cumprimento da mita, aumentava e que o poder dos curacas tinham diminuído, Condorcanqui ele tentou negociar com as autoridades. Solicitou que os indígenas de seus pueblos, dos seus povoados, não tivessem mais de cumprir com a mita, com a obrigatoriedade do trabalho forçado, nas minas de São Luís de Potosí, região alta e também muito fria, na atual Bolívia. Ele vai justificar o seu pedido argumentando que os mitaios tinham de caminhar meses para chegar às minas, que adoeciam no caminho e que abandonavam suas plantações sem cuidados por longo tempo. E acrescentou que nas minas as mortes por sorretamento, ou aliás, soterramento, eram frequentes. Então essa justificativa, na realidade, já era uma forma de ele burlar a autoridade espanhola. Mas nada disso vai comover aí os representantes da Espanha. Então Gabriel vai adotar um nome de um representante aí dos Incas, chamado Tupac Amaru, nome do último líder da resistência indígena contra
os espanhóis e optou então pela revolta. Então esse levante teve início aí em novembro de 1780, com a prisão seguida aí de enforcamento do corregedor Antônio Arriaga, que era a autoridade colonial responsável aí pela cobrança de impostos e também pela distribuição dos indígenas nos locais de trabalho. À frente das forças rebeldes, compostas de dezenas de milhares de indivíduos, indígenas em sua maioria, Túpac Amaru vai marchar em direção a Cusco, que é a antiga capital inca. Os realistas, que eram as forças leais à coroa espanhola, com reforço aí chegado de Lima, eles conseguiram refrear os rebeldes. Túpac Amaru vai recuar com a sua gente para Tinta, onde ele chegou a assinar um documento abolindo a Yamita e todas as formas de trabalho forçado nas minas e também nas manufaturas. Então percebam que ele vai articular, né, esse processo revolucionário. Já em abril, as forças leais à coroa espanhola, conhecida aí como os realistas, ajudados aí por crioulos e também alguns curacas, vão cercar os rebeldes, provocando aí muitas baixas entre eles. A seguir, aí Túpac Amaru e seus principais colaboradores vão sofrer uma emboscada e foram capturados. E em 18 de maio de 1781, Túpac Amaru foi enforcado aí na praça central de Cusco e teve sua língua cortada e seu corpo esquartejado. A sua cabeça foi exposta em diferentes pontos aí da cidade. E a revolta de Túpac Amaru teve aí importantes desdobramentos no vice-reino do Peru. Os curacas, por exemplo, eles perderam a prerrogativa que eles tinham e também começaram a ter medo de suscitar outros levantes, né, entre os indígenas contra a minoria branca. Vai começar a assombrar aí as elites locais durante muito tempo ainda. Era uma forma da coroa espanhola amedrontar. Pegava os principais líderes e enforcavam, esquartejavam para evitar que outras pessoas fizessem o mesmo. Aconteceu não apenas com a metrópole espanhola, mas também a portuguesa aqui no Brasil fez a mesma coisa. Então assistamos aí esse vídeo para melhor compreensão. El Alto Perú se ha transformado en el corazón de la explotación indígena. De las entrañas de la tierra surge un cacique que se levanta contra la opresión. Se hace llamar Túpac Amaru. La rebelión ha estallado. El corregidor real pide la cabeza del fugitivo. Avanza un ejército de hombres desesperados. Lucha contra el destino, pero su camino estará marcado por el sacrificio. El 18 de mayo de 1781, Túpac Amaru es delatado, emboscado y sometido a suplicio.
Bom, gente, essa pequena animação serve justamente para ilustrar como os tidos como rebeldes pela coroa espanhola era tratado. Era esquartejado, era torturado para que evitasse outros confrontos ou outras rebeliões. Já a revolta dos comuneros vai acontecer aí no vice-reino de Nova Granada, que abrangia os atuais, Equador, Colômbia, Venezuela e Panamá. Também foi palco aí essa região de uma importante rebelião social chamada aí a Revolta dos Comuneros. E essa revolta está estreitamente ligada aí à política fiscal opressiva adotada pela Espanha na América durante o século XVIII. A causa imediata, ou estopim da revolta, foi um aumento autorizado pela Espanha em 1780 na lista de impostos pagos pelos colonos. Isso faz com que iniciasse uma série de revoltas aí conhecida como a Revolta dos Comuneros. Agricultores e comerciantes da cidade de Socorro, que era o centro têxtil e também fumageiro ao norte de Bogotá, da Colômbia, deram início ao movimento rebelde. Coletores de impostos foram agredidos e vários proprietários pertencentes aí a ou propriedades, melhor dizendo, pertencentes a espanhóis, foram invadidas e também saqueadas. A liderança crioula formou aí uma junta denominada de El Común, daí o nome da revolta, e o movimento vai ganhar corpo quando o líder José Antônio Galán vai marchar em direção a Bogotá, centro aí do poder espanhol, com 15 mil pessoas, indígenas em sua maioria. Então a gente percebe que a independência da América Espanhola não foi assim pacífica, mas foi mediante muitas lutas. Então, diante da radicalização do movimento, as lideranças crioulas vão negociar a rendição com as autoridades espanholas em junho de 1781 e fortalecidas pela paz firmada aí com os crioulos e valendo-se da sua superioridade bélica, as forças da repressão espanhola vai esmagar a revolta. Então José Antônio foi aí enforcado e também esquartejado. E parte do seu corpo foram exibidas nas cidades que participaram desse movimento. Então percebam que essa estratégia ela foi corriqueira com as metrópoles ibéricas, no caso a metrópole espanhola e também a portuguesa aqui no Brasil agiu da mesma forma. Temos aí uma imagem ao lado, que é o brasão da cidade de Charalá, que é a Colômbia. É uma homenagem ao líder José Antônio Galán e também é esse movimento chamado de Comunero. Além disso, a gente teve aí o caso do Haiti, que é uma parte da América já colonizada pelos franceses. Observamos aqui na localização do Haiti, é uma ilha, a ilha de São Domingos, que está situada aí no Mar do Caribe, e foi encontrada aí por Colombo nas suas primeiras viagens. E inicialmente ele denominou Hispaniola, posteriormente foi aí rebatizada com o nome de São Domingo. E a porção ocidental da ilha de São Domingo, hoje Haiti, foi ocupada por franceses e a porção oriental, atual República Dominicana, continuou aí sob o domínio dos espanhóis. Esta é a localização do Haiti. Os franceses, eles ocuparam a parte aí, ou a porção ocidental da ilha de São Domingo, no início aí do século XVII. E lá eles vão utilizar o trabalho de africanos escravizados, montaram fazendas, grandes fazendas produtoras de artigos tropicais, como café, algodão, índigo e especialmente aí o açúcar e o rum. Já no final do século XVIII, a população de São Domingos era formada por mais de 85% de negros e uma minoria de mestiços e também de brancos. A dominação da maioria de senhores de origem europeia sobre os milhares
de trabalhadores negros se fazia por meio da violência cotidiana e também de doses elevadas de perversidade. Então era uma forma de dominar cada vez mais, manifestando aí a autoridade, o poder e o domínio sobre esta população. Porém, vai ter uma reação desses que são explorados. A resistência negra na ilha, por sua vez, vai se manifestar de diversas formas. Por exemplo, ele vai trazer aí as fugas coletivas que existiam, também a formação de quilombos, chamados na América Francesa de Grand Marronnage. Então, nesse ambiente tenso em que os quilombos se multiplicavam, vai explodir em 1791 nas fazendas açucareiras do norte da ilha um grande levante escravo, liderado aí por Toussaint. E esse líder vai conseguir em torno de si grande número de adeptos, e os rebeldes aí vão exigir melhores condições de trabalho nas plantações e mais tempo para cultivar aí gêneros agrícolas que eram necessários à sua sobrevivência. No Haiti ainda a gente percebe que no início de 1794, um fato novo ocorrido na França vai acelerar aí essa parte da história do Haiti, que é quando tem ocorrido lá na França a Revolução, e nesse processo revolucionário vamos ter aí os jacobinos no poder. Então, quando os jacobinos estão no poder, eles vão decretar o fim da escravidão nas colônias francesas. Então, essa importante decisão da França revolucionária vai atingir em cheio a escravidão aqui na América Central. E vai potencializar aí através da lei abolicionista, que aí os libertos de São Domingo se mobilizaram aí para apoiar a seção de Louverture ao longo da parte aí ocidental da ilha. Então, a seguir, eles e seus homens vão conquistar a parte oriental, pertencente aí à Espanha, onde também vão abolir a escravidão. Então, no cargo de governador-geral da ilha, entre 1794 e 1902, Louverture ele tentou reorganizar a economia, mas a oposição liderada por brancos e também mestiços ricos, né, e a recusa de alguns ex-escravos de trabalharem com seus antigos senhores vão frustrar a tentativa dele. Temos aqui o busto desse líder da revolução lá no Haiti. O processo revolucionário no Haiti também vai sofrer uma nova reviravolta quando Napoleão Bonaparte assume o poder depois de 18 Brumário na França, em 1799. Napoleão Bonaparte, quando assume, ele vai anular aí a lei abolicionista e vai autorizar a invasão da ilha de São Domingos por um exército de 25 mil homens. Então, Louverture agora foi preso e enviado para a França, permanecendo ali até a sua morte, em 1803. Mas, nos embates aí que se seguiram, as tropas francesas foram derrotadas e expulsas da ilha. É que muitos africanos traziam consigo da África aí as experiências do combate em pequenos grupos e também surpreendiam o adversário graças à grande agilidade no deslocamento. A resistência ainda na ilha, a resistência popular vai continuar agora sob o comando de Jean-Jacques Dessalines, que é um ex-escravo que se fez general nas tropas de Louverture. Então, à frente das tropas de libertação, Dessalines e seus soldados vão proclamar a independência de São Domingo em 1804 e mudar o nome aí da ilha para Haiti, que é uma expressão derivada, né, da língua aruaque, que significa terra montanhosa. Então, a segunda nação a conseguir a independência na América. A primeira foram os Estados Unidos e também ela é a primeira a combinar independência e abolição. Quando os Estados Unidos se tornaram independentes, mas não aboliram de imediato aí a escravidão. O Brasil também, quando
se tornou independente, não aboliu a escravidão. Então, a primeira a combinar a independência com a abolição da escravidão foi justamente o Haiti. Na realidade, o Haiti é o primeiro país da América Latina a se tornar independente e o segundo da América em geral, já que os Estados Unidos eles foram o primeiro a se tornarem independentes. Então, a notícia aí da vitória dos negros no Haiti logo se espalhou por toda a América. Então, quando se espalhou a notícia que os negros que eram escravizados no Haiti lideraram um levante contra a coroa espanhola e conseguiram a independência, vai disseminar este medo entre as elites, principalmente no Brasil. Esse medo foi chamado aí à época de haitianismo. Então, o haitianismo era justamente esse sentimento, esse pavor, esse medo que as elites tiveram dos negros aqui no Brasil também liderarem aí uma independência. Então, foi particularmente intenso esse haitianismo, já que cerca de 2/3 da população aqui do Brasil era composta de negro escravizado. Temos um vídeo aqui que vai ilustrar mais um pouquinho esse caso aí do Haiti. Vejamos. Haiti is always described as the poorest country in the Western Hemisphere. But during its height as Saint-Domingue, it was the richest place in the Americas. The thing about it, though, is that its richness was all rooted in slaves. Its wealth was based on human capital, on owning that human capital. All day, as long as the sun is shining, the men are bending over and swaying a machete at the foot of the sugarcane. The world as you know it disappears. Therefore, you become an animal, and you expect to live like an animal. The dominion of the master had to be absolute, but that absoluteness itself made the master into something other than human as well. Liberty, equality, fraternity, that was new for the world. Toussaint Louverture recruited about 3,000 to 4,000 people, trained them, and they fought the French, the British, and the Spanish army for 12 years. They burned the mechanisms of their production. They're burning the plantation fields, burning down the houses. It was a wholesale massacre on a really, really enormous scale. The Haitian Revolution is probably the most profound revolution ever realized by human beings. The only place where slaves created a nation. But nobody wants to talk about it. The decisive event that affected all of culture at the time. It has to be the first successful slave revolution in human history, and the successful break from European imperial powers, and that's the Haitian War of Independence that breaks out in August 1791. The other thing I think just to remember is that this was the most successful colony in the Americas. I mean, we think of it today as it's the poorest nation in the Americas. It's always talked about in those terms. At that time, it really was the richest site. It wasn't a nation of its own, but the richest colony in the Americas. The productivity was enormous. So for every, in a sense, empire in the Americas, in a sense, had their eye on it, would have loved to be able to take control of that sector of the economy. The first stage of the revolution in 1791 was essentially about the slaves establishing control over these plantation domains. They transformed these wealthy plantations into their camps. One of the most interesting things that African historians have suggested about the revolution is that one of the reasons it may have succeeded is that there were huge numbers of men who had served in armies in Africa, who had been soldiers in Africa, who had been enslaved as a result of after participating in wars in Africa, and they brought their military experience to Saint-Domingue. 1793, Britain and France went to war, and Britain saw a chance to do two things in one go: to seize this very wealthy territory for itself, away from its enemy France, and to suppress the slave revolt before it could spread to Jamaica, which was very close by.
huge British force headed for Saint-Domingue, and for 5 years they fought the rebel slaves there who came under the leadership of Toussaint Louverture, the great Haitian leader, and they lost. The attempted repression of that revolt involved hundreds of thousands of English boys and young men who were shipped off to Haiti. And there they will meet at the other end of a bayonet or the other end of a machete the historic indignation of slaves fighting for freedom. The British defeat was in a sense presaged the defeat of Napoleon's troops that would follow a few years later. This is really one of the foundational moments in the history of not just the Americas politically, but in democratic theorizing, of philosophy, of thinking about what rights are. So not only do you have a challenge to racist ideas that kind of consign people to the margins of history rather than placing them at the center, but you also have to rethink, I think, a lot of broader narratives about Western history. What's interesting about the Haitian Revolution is that it's the only revolution with the only constitution that outlaws slavery and outlaws discrimination on the basis of race. Now that is historic. That's not in the Bill of Rights in the US. It's not part of the unwritten constitution of the British Empire. But it's part of that history of opposing racism, which actually comes from the enslaved themselves and not from the so-called humanitarian efforts. The cost they paid for it was a terrible one, because there was this international boycott of Haiti, and in the end they had to pay reparations. So it's not that reparations were paid to the slaves. They had to pay reparations to the French for property expropriated and so forth. So here's the only successful slave revolution in history, and basically, we are going to make sure that the contagion of your example does not spread to the United States, does not spread to Latin America. We're going to isolate you, we're going to quarantine you, we're going to make you pay. Bom, gente, esse é o nosso assunto aí sobre o caso do Haiti, e concluímos a primeira parte da nossa aula. Estejamos aí na próxima aula aprendendo mais um pouquinho da continuidade aqui desse capítulo 9. Estejam todos aí na paz e que Deus possa abençoar todos vocês. Muito obrigado.